Oi crianças, tudo bem? No vídeo de hoje, tia Laudinha vai contar para vocês um pouco sobre a história dos 10 mandamentos, tá certo? Essa é mais uma parte da história do povo de Deus, da nossa série chamada de A Terra Prometida. Vamos lá aprender um pouquinho sobre isso? Vocês lembram que Moisés ele foi chamado por Deus para conduzir o povo durante o deserto, né, desde o Egito até a Terra Prometida, que Deus tinha dado de presente para eles, certo? Pois bem, no meio desse caminho, Deus resolveu revelar ao seu povo um pouco mais sobre a sua palavra e sobre aquilo que agradava a ele. Hoje a gente tem o quê? A gente tem a Bíblia, esse livro maravilhoso que a gente pode aprender um monte de histórias. A gente aprende tudo sobre Deus aqui, tá? Mas crianças, vocês acham que Deus ia revelar esses 10 mandamentos assim, tipo, Moisés, fala aí pro povo desse jeito? Não, isso foi algo tão importante. É tão importante que até hoje, na igreja, vocês lembram que o pastor pede pra gente ler essa parte aqui da Bíblia? Pois é, e durante a nossa vida cristã todinha, a gente deve continuar tentando obedecer e conhecer esses 10 mandamentos. Então, quando Deus ele foi falar isso para Moisés, foi um evento assim que o povo teve que se preparar. Porque assim, naquela época, eles para poder chegarem perto de Deus e poderem conversar com Deus e saber aquilo que Deus queria falar com eles tinham que fazer sacrifícios, eles tinham que se purificar. Então, eram umas cerimônias que aconteciam muito importantes e que tinham várias regras, vários passos para que eles fizessem e só assim eles conseguissem estar perto de Deus. Hoje, a gente simplesmente pedindo desculpa para Deus, pedindo perdão e acreditando no que Jesus fez na cruz, a gente já tem o nosso coração todo limpinho, porque Deus ele nos deu esse presente através da morte de Jesus naquela cruz. Mas naquela época, eles ainda tinham que fazer esses sacrifícios, certo? E aí, naquele dia, na verdade 3 dias antes, Deus pediu para que Moisés começasse a purificar todo o povo. E aí eles começaram a fazer todas essas cerimônias. E no dia que Deus fosse se revelar em cima do Monte Sinai, ninguém podia subir no monte. Só quem podia subir no monte era Moisés. Mas se alguém subisse, se o povo, se uma mulher, se um homem qualquer subisse no monte, olha, Deus ia acabar fazendo uma coisa ruim para aquela pessoa, porque era uma desobediência. Então, depois de toda essa purificação, de todo esse preparo, chegou o dia. Sabe o que aconteceu? O céu começou, trovões, raios e um monte de fumaça, umas nuvens começaram a ficar rodeando o Monte Sinai. E tudo isso para o povo perceber que o Deus que estava falando com eles, o Deus que queria se relacionar com eles, era um Deus poderoso e que aquilo que ele ia revelar era algo muito importante. E foi assim que Deus se revelou a Moisés e através daquela revelação eles tiveram acesso a esses mandamentos. Aí depois disso, Moisés começou a escrever, né? Já que ele não tinha um papel, ele pegou uma pedra, algo parecido com o que a gente representou aqui com esse papel. E aí ele, numa pedra, começou a escrever esses mandamentos para que aquilo ficasse guardado e o povo pudesse ter isso fisicamente perto deles. E lembrando, crianças, esses 5 primeiros mandamentos que a gente vai aprender hoje são sobre a nossa forma de se relacionar com Deus, tá certo? Então, o primeiro mandamento ele já começa dizendo assim, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, Deus ele não negocia sua glória com ninguém. A gente deve servir a Ele e somente a Ele. Não tem que servir ao Deus da chuva, ao Deus do sol, a um passarinho que a gente acha bonito. Não, Deus é Deus, Ele é o único Deus. Então, o primeiro mandamento é esse, não terás outros deuses diante de mim. E sabe qual é o segundo? O segundo mandamento é o seguinte, não farás imagem de escultura. Ou seja, as pessoas naquela época, isso aqui vai ser muito importante para uma historinha um pouquinho mais na frente, uma próxima aula que vocês vão ter. As pessoas, elas queriam
conhecer a Deus. Só que algumas delas não conheciam o Deus verdadeiro. E aí elas começavam a inventar moda, né? Aí que pegavam um pedaço de madeira, dizia que era um Deus e começavam, orava para aquela madeira e ficava acreditando que a madeira ia fazer alguma coisa por elas. Ou pegavam um pouco de ouro e faziam escultura, às vezes também. Enfim, várias coisas elas começavam a usar e tentavam colocar isso no lugar de Deus. E até mesmo nos seus próprios corações, elas criavam ídolos, criavam devoções, ou seja, às vezes elas amavam muito o dinheiro e elas confiavam no dinheiro e se esqueciam de Deus. Às vezes elas amavam muito outras pessoas e confiavam toda a sua vida a essas pessoas, mas Deus ele pede para que a gente seja fiel a Ele, porque Ele é o Deus verdadeiro e é Ele quem vai conseguir nos ajudar e é a Ele quem nós devemos adorar e confiar durante toda a nossa vida, tá certo? E o terceiro mandamento, crianças, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento é um mandamento que era levado muito a sério pelo povo de Deus. Tanto é que os povos mais antigos, eles nem sabiam qual era o nome exatamente que eles chamavam o Senhor, porque eles tinham tanto cuidado, sabiam que o nome de Deus era tão santo, que eles não queriam ficar falando de qualquer forma. E hoje, como é que a gente pode viver esse mandamento? É quando vai falar em nome de Deus, a gente fala a verdade e a gente fala com muito respeito, porque Deus é um Deus santo e a gente deve tratar Ele com toda devoção, com todo amor, com todo cuidado, porque Ele é digno disso. Ele merece todo o nosso respeito, tá bom? Quarto mandamento, crianças, é aquele mandamento que fala pra gente guardar um dia da nossa semana para o nosso Deus. A gente tem 7 dias na semana, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. No domingo é o único dia que Deus pede para que a gente tire completamente, quando a gente pode, para justamente servir a Ele. Então é o dia que a gente vem para a igreja, é um dia que a gente deve orar mais, é um dia que a gente deve ler mais a Bíblia e é um dia também que a gente deve tentar descansar, passar mais tempo com a nossa família, porque isso são coisas importantes para Deus. E Deus ele pede para que a gente tenha esse cuidado, porque Ele nos dá tanto tempo para a gente se dedicar ao nosso trabalho, à nossa escola, tudo aquilo que a gente precisa fazer, mas tem um único dia em que a gente deve guardar para o Senhor, para a glória dEle e para que a gente possa aproveitar com as pessoas que também o amam, tá certo? E o quinto mandamento, crianças, que é o mandamento que diz assim, ó: honra teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam muito longos. Vejam só, Deus ele nos deu de presente para o nosso pai e para a nossa mãe, para que enquanto a gente viva aqui nessa terra, eles possam cuidar da gente, nos dar o melhor que eles puderem. Então, crianças, por eles terem sido escolhidos por Deus para cuidar da gente durante a nossa vida aqui na terra, Deus pede para que a gente dê honra para eles, ou seja, para que a gente considere eles importantes. Por isso que a gente deve obedecer, amar e cuidar dos nossos pais, porque eles são os nossos responsáveis, eles são aqueles que nos amam muito e aqueles a quem Deus escolheu para cuidar da gente, tá certo? Então, se você fizer isso, com certeza Deus vai se agradar de você. E a gente tem que obedecer dessa forma, crianças. Não é só quando tá tudo muito bem, quando pai e mãe, eles estão sendo muito legais. Não, até quando os nossos pais erram com a gente deve continuar sendo obedientes e honrando a eles, porque isso agrada a Deus. Então, crianças, diante de todos esses mandamentos que a gente pode aprender hoje, a gente percebe que Deus, ele revelou isso para o seu povo como uma forma de cuidado, não é verdade? Porque ele sabia que o seu povo, por serem pessoas, e pessoas são o quê? Pecadoras, são falhas. Então, nós precisamos de regras, de mandamentos, de orientação para poder saber como viver uma vida que agrada a Deus. E Deus, ele se agrada de uma vida de obediência. Tanto é que na palavra de Deus diz assim, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, lembra que o povo tinha que ficar fazendo um monte de sacrifício, um monte de ritual para poder pedir desculpa a Deus e serem perdoados e purificados dos seus pecados? Pois é, Deus se agrada quando a gente pede perdão, lógico. Ele nos dá essa possibilidade através de Jesus, mas Deus se agrada muito mais quando a gente tenta obedecer. Antes que a gente erre, Ele quer mesmo que a gente acerte, Ele quer que a gente
olhe para ele, olhe para a sua palavra, para os seus mandamentos, por exemplo, e busque seguir aquilo que ele nos ensina. Porque o caminho da obediência, criança, é um caminho muito mais maravilhoso, um caminho muito mais leve, muito mais feliz, tá certo? Mas se lembrem que caso vocês errem, com certeza vocês vão errar, porque até Jesus voltar a gente vai continuar sendo corrigidos e perdoados por Deus. A gente sempre pode buscar o Senhor para pedir perdão. Amém? Bom, crianças, a brincadeira de hoje é uma brincadeira bem divertida, vai ser a nossa atividade, tá? Ela é uma brincadeira que se chama O Seu Rei Mandou Dizer. Vocês vão se reunir com a sua família, com os seus pais, primos, sei lá, com quem vocês estiverem convivendo por aí. E aí vocês vão escolher alguém para ser o rei ou o senhor. E essa pessoa vai ter o poder de dizer um monte de ordens para cada um fazer, tá certo? E vocês vão ter que obedecer. Tá bom? Espero que vocês se divirtam um bocado fazendo essa brincadeira aí em casa, tá certo? Então, por hoje é só, crianças. Até a próxima. Fiquem com Deus.